Ok, pessoal. Então, vamos começar. Na aula passada, nós terminamos a parte de formulação, da formulação diferencial para a fluidodinâmica. E eu cheguei a comentar com vocês que a gente iria trabalhar com escoamentos simplificados que cabem ao nível do curso de graduação. E nós comentamos as características de um escoamento de Couette, escoamento de Poiseuille, escoamento misto Couette-Poiseuille, escoamento gravitacional e, eventualmente, escoamentos que combinam todos ao mesmo tempo. Então, hoje nós vamos começar a resolver esse tipo de escoamento, só que antes vamos fazer aqui uma rápida revisão sobre a formulação. Revisão do modelo. Nós tínhamos visto que o modelo é composto pela equação da continuidade, que é escrita como sendo dρ dt mais divergente de ρv igual a zero. E que, mediante a hipótese de escoamento incompressível, se resume a divergente de V igual a zero. Ou, escrevendo isso na forma estendida, du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. Isso em coordenadas cartesianas, nós temos lá no apêndice D do livro-texto, em coordenadas cilíndricas. Equação, então, da continuidade. Agora, as equações de Navier-Stokes. Equações de Navier-Stokes. Que se escreve da seguinte forma: du dt mais v escalar nabla aplicado a u igual a menos 1 sobre ρ dp dx mais o gx mais ni Laplaciano de u. dv dt mais v escalar nabla aplicado a v menos 1 sobre ρ dp dy mais gy ni Laplaciano de v dw dt v escalar nabla aplicada a w menos 1 sobre ρ dp dz gz mais ni Laplaciano de w. Essas equações serão simplificadas conforme cada problema que vai ser analisado. E a equação
de balanço da energia térmica. Se escreve como dt de tempo mais v escalar nada aplicado a t igual a alfa laplaciano de t mais a função φ sobre ρ CP, onde essa função φ em coordenadas cartesianas é dada por μ, que multiplica du dx ao quadrado, dv dy ao quadrado, dw dz ao quadrado, mais, aqui tem duas vezes. Duas vezes. Tudo que está entre colchete. Mais du dy mais dv dx ao quadrado, du dw dz mais dw dx ao quadrado, du dv dz dw dy ao quadrado. É uma função também muito grande, mas para os problemas que nós vamos resolver, ela será simplificada, vai restar um termo apenas dessa expressão. O que nós temos que saber é, a partir desse modelo grande, modelo completo, equação da continuidade, equações de Navier-Stokes, equação da energia e a equação para a função transformação viscosa. Partindo desse modelo completo, nós temos que saber simplificá-lo para resolver problemas simples, a nível de graduação. Bom, então, nós vamos começar a resolver alguns problemas. Exemplos. Nós vamos começar, então, com escoamentos de Couette. Pode ser planos ou circulares. Então, vamos começar aqui com o escoamento de Couette plano. Então, exemplo 1. Escoamento de Couette plano. Bom, todos os exemplos que nós vamos resolver são pequenos problemas de engenharia. O primeiro que nós vamos resolver, escoamento de Couette plano, vocês vão imaginar, eu vou depois fazer o modelo físico no quadro, mas imagine lá um sistema de peneiramento, por exemplo, para peneirar grãos.
E a peneira tem que se deslocar na horizontal. Então, ela vai deslocar em cima de um sistema de lubrificação, ou seja, um mancal plano. Então, tem uma placa plana estacionária e sobre ela tem uma placa plana que se move. E esse movimento vai ser impulsionado por algum sistema, tipo um eixo manivela, biela manivela ou algo similar, algum mecanismo que coloque essa superfície em movimento oscilante. Como a esteira, a peneira vai estar ancorada sobre 4 pontos desses, nós teremos então 4 sistemas de lubrificação, 4 sistemas de mancais planos. E aí o sistema vai deslocar sobre um filme de lubrificante. Um filme de óleo, uma graxa, alguma coisa que lubrifique e que fique retido entre as duas superfícies. O objetivo do exercício, o objetivo final, é calcular qual é a potência para deslocar esse sistema. Bom, para começar, nós vamos resolver uma situação que é uma simplificação deste problema. Se nós entendermos bem a simplificação, nós seremos capazes de resolver o problema em si. A simplificação é a seguinte: a placa de baixo vai ficar em repouso e a placa de cima vai se mover com uma velocidade constante. E entre as duas, temos um fluido lubrificante, para não ter movimentação relativa entre dois sólidos, porque isso aumenta a potência e o deslocamento e aumenta o desgaste das peças. Por isso, nós vamos colocar um filme de fluido lubrificante. E o que nós queremos saber é qual é a potência necessária para movimentar essa placa a essa velocidade constante. E aí eu vou depois sugerir para vocês fazerem em casa a extensão desse problema, que é colocar de cima de acordo com uma função trigonométrica, de acordo com o senoide, por exemplo. Então, este é o problema descrito. Agora nós vamos estabelecer aqui o modelo físico. Modelo físico para o problema. Então, como descrito, teremos uma placa plana fixa, olha lá, uma placa plana fixa. Teremos uma placa plana paralela a ela. E se move com uma velocidade v constante. E para não ter contato entre as duas placas, nós vamos colocar aqui um filme de óleo lubrificante. Esse óleo tem uma viscosidade μ. A distância entre as placas é H. Distância H. A placa tem comprimento L e uma largura L. Então, L por L. O fluido que se encontra entre as placas é incompressível. O escoamento será, então, escoamento será considerado incompressível. Incompressível. O fluido vai se mover porque a placa de cima move. Então, o fluido vai acompanhar a placa. Mas, ao mesmo tempo, o fluido que está colado à placa inferior vai ficar em repouso. Então, vai ser estabelecido um perfil de velocidade entre as duas placas.
Esse problema nós já tínhamos, inclusive, abordado lá no capítulo 1, só que a gente dizia o seguinte: considere que o perfil seja linear. Agora, hoje nós vamos demonstrar como que é o perfil. Não vamos considerar, nós vamos resolver. Nós vamos obter o perfil de velocidade. Bom, então essas são as condições fluidodinâmicas, né? Nós vamos também considerar que o fluido se move. Vamos colocar aqui o sistema de eixos. Aqui está o eixo Y, o eixo X, então, associado ao eixo X está a componente U de velocidade. Associado ao eixo Y está a componente V. E transversal está o eixo Z com a componente W, associada a essa direção. Então, a gente observa que a placa superior, move em X. O movimento da placa superior acontece em X. Então, o fluido vai mover também apenas em X. Portanto, nós teremos que a componente X vai variar com Y. Nós vamos considerar que o regime seja permanente. Então, não muda com o tempo. U vai mudar apenas com Y. Porque na direção X, se eu pego uma partícula que está aqui, olha, é movida pelo movimento da placa. Se eu pego a partícula que está nesse mesmo plano, nessa posição X, ela vai mover com a mesma velocidade. Portanto, a velocidade U não muda com X, muda apenas com Y. E a componente V será igual à componente W, iguais a zero, porque o fluido só move devido ao movimento da placa, e a placa só movimenta em X. Então, não tem movimento de fluido em Y, V é zero, e não tem movimento de fluido normal ao quadro em Z. W é zero. Então, U só depende de Y, V é igual a W igual a zero. Nós vamos também supor que a placa superior esteja a uma temperatura T, S, e que a placa inferior esteja a uma temperatura TI. TI. E essas temperaturas são, então, controladas. Nós vamos ter também que a temperatura T vai mudar com Y apenas, porque o movimento vai aquecer o fluido, porém vai aquecer igualmente em X. Então, a temperatura ela não varia em X, ela vai variar apenas com Y. Bom, pessoal, então, vejam, isso é o modelo físico. Nós fizemos uma análise bem detalhada do problema e estabelecemos aqui as consequências ou as considerações matemáticas associadas à análise física do problema. Então, esse é o item A. Agora, no item B, nós vamos estabelecer o modelo matemático diferencial simplificado. Simplificado. Nós teremos dois modelos, um modelo fluidodinâmico, ou simplesmente um modelo dinâmico, e um modelo térmico. Vamos fazer separadamente, bem organizado, para vocês entenderem melhor. Então, D1
modelo dinâmico. Observem que o movimento acontece apenas em x. Então, primeiro vamos considerar a equação da continuidade. du dx mais dv dy mais dw dz igual a zero. V e W são nulos. Portanto, V não muda com Y e W também não muda com Z. Então, a gente retira daqui o fato que du dx é zero. Isso já tinha sido, ou seja, U não depende de x. U não depende de x. Du dx é zero. U não depende de x, nós já tínhamos escrito aqui, olha, que U só muda com y. Então, a gente está aqui com a equação da continuidade, comprovando que U é uma função apenas de y, não muda com x. Agora, vamos para o balanço de quantidade de movimento linear. As equações de Navier-Stokes. Então, voltando aqui nas três equações, nós só temos movimento em x. Então, temos apenas a componente u de velocidade, que é diferente de zero. As outras componentes, v e w, são nulas. Então, vamos partir primeiro da equação em x, para a gente aprender a escrever. Então, Navier-Stokes em x. Nós teremos du dt mais v escalar nada aplicado a u, que é u du dx mais v du dy mais w du dz igual a menos 1 sobre ρ dp dx mais gx e mais ni, que multiplica o Laplaciano de u, d2u dx2, d2u dy2, d2u dz2. E agora nós vamos fazer as simplificações utilizando as informações que provêm do modelo físico. Aqui no modelo físico nós podemos escrever ainda, considerar que é regime permanente. Regime permanente. Se é regime permanente, nada muda com o tempo, então isso é zero. A componente u de velocidade é diferente de zero. Mas u não muda com x, aqui, ó, du dx é zero. V é zero. W é zero. A pressão não muda com x, porque se desse lado aqui atua a pressão atmosférica, desse lado também atua a pressão atmosférica, porque é um canal aberto. É um escoamento de Couette. O movimento é promovido apenas pelo movimento da fronteira. Não tem gradiente de pressão. Então, esse gradiente de pressão aqui é zero. Vamos considerar que o canal está na horizontal. O canal está na horizontal. Portanto, o vetor gravidade é normal ao canal. Então, a componente de G na direção x é zero.
U não muda com X, isso é 0. U muda com Y, mas não muda com Z. Portanto, da componente em X da equação de Navier-Stokes, sobrou D2U dy2 d2u dy2 igual a 0. Essa é a equação diferencial simplificada. Mas, para definir o modelo dinâmico completo, temos que estabelecer aqui as condições de contorno. Essa é a equação diferencial ordinária de segunda ordem linear e homogênea. Então, ela requer duas condições de contorno. E nós conhecemos isso, que é U em Y igual a 0, nós estamos na placa inferior. Estamos aqui, ó. A placa está parada, o fluido fica parado. U igual a 0. U em Y igual a H igual a V. Igual a V. Então, nós temos aqui o modelo diferencial fluidodinâmico. Uma equação diferencial ordinária de segunda ordem e duas condições de contorno. O modelo está bem colocado. Tá? O modelo dinâmico. Para o nosso aprendizado, nós vamos olhar o que acontece com as outras direções. Mas antes de passar para esse ponto, eu pergunto se vocês entenderam tudo até aí. Se tem alguma dúvida, fique à vontade. Tá tudo bem? É só uma dúvida. Ali, antes, dy era uma derivada parcial. Aí depois virou uma ordinária. Bem observado. Matheus, né? Então, veja aqui, olha, que a gente tinha concluído que U só depende de Y. Ele não depende do tempo, não depende de X e não depende de Z. Então, é uma função de uma única variável. Ah, verdade, entendi. E aí, você pode escrever como uma derivada ordinária. Tudo bem? Vai bem observado, Matheus. Tudo bem. Vamos agora, pessoal, trabalhar para o nosso aprendizado com Navier-Stokes na direção Y. Vamos lá. Vou escrever, então, aqui, olha. Navier-Stokes em Y. Vai ficar dv dt mais U dv dx v dv dy w dv dz menos 1 sobre ρ dp dy mais ρ. O ρ dividiu, tá ok? Mais gy mais ni d2v dx2 d2v dy2 d2v dz2. E agora vamos usar as informações que são provenientes do modelo físico. V não muda com o tempo. V não muda com X. V e dv dy são nulos. W e dv dz são nulos. Gy
é igual a menos G. Por quê? O vetor gravidade, como o canal está na horizontal, então o vetor gravidade tem componentes 0 em x, menos g em y e 0 em z. Por que menos g? Porque nós escolhemos o eixo y apontando para cima, na vertical. E o vetor g aponta para baixo. Ele tem componente negativo. Portanto, o gy é menos g. dp dy não é zero, porque nós temos a variação da pressão fluidostática. À medida que você se aprofunda, a pressão cresce. Então, a pressão muda com y. Agora, os demais termos, v não muda com x, isso também é zero e isso é zero. Portanto, da equação de Navier-Stokes em y, resulta que menos 1 sobre ρ dp dy mais menos g é igual a zero. Ou seja, que dp dy igual a menos ρg, ou seja, menos gama. Essa é a equação da fluidostática, porque não tem movimento em y, então só sobra a fluidostática em y. Isso mostra que as partículas não podem se mover em y, uma vez que as duas forças que atuam sobre ela se equilibram. Quais são as duas forças que atuam sobre a partícula de fluido em y? É o empuxo, que é o gradiente de pressão, e o peso, que é o campo gravitacional G. Então, observa que o empuxo é igual a menos o peso da partícula. Ou seja, eles são iguais e um atua no sentido contrário do outro. Eles se cancelam. Por isso, as partículas não movem em y. Elas só movem em x. Se o canal estivesse na vertical, aí teria movimento em y, incluindo o efeito gravitacional. Ok? Bom, agora nós vamos olhar o que acontece com Navier-Stokes em Z. Então, dW dt mais U dW dx mais V dW dy mais W dW dz menos 1 sobre ρ dp dz mais gz mais mi laplaciano de W, d2W dx2 d2W dy2 dz2. Regime permanente, isso é zero. W não muda com x, W não muda com y, não muda com z. O canal está na horizontal, portanto, a direção z está na horizontal e a pressão não muda com z. O campo gravitacional em z é zero. W não muda com x, W não muda com y e também não muda com z. Conclusão desta equação, zero igual a zero. Fisicamente, significa que nada está acontecendo de relevante na direção z. O movimento acontece apenas na direção x. Na direção y não tem movimento, mas nós concluímos que o peso é equilibrado com o empuxo. Mas por que não tem movimento se o peso existe? Porque o empuxo equilibra o peso. Isso na direção y. Em z, zero igual a zero, nada de relevante está acontecendo. Ok, pessoal?
Então, nós temos um modelo fluidodinâmico que é apenas na direção x, componente U, que muda com a direção y. Então, o movimento acontece em x e tem variação na direção y. Tá? Fiquem bem atentos a isso. Esse é o modelo, então, dinâmico. Agora, vamos para o item B1, modelo dinâmico. B1. Vamos para B2. B2, modelo térmico. Modelo térmico. Vamos escrever a equação da energia e simplificar. dt de tempo, U dt dx, V dt dy, W igual a alfa Laplaciano de t. d2t dx2, d2t dy2, dz2, mais a função φ sobre ρ Cp. Φ sobre ρ Cp. Depois nós vamos simplificar também a função φ. O regime é permanente, 0. T não muda com x. T muda com y, mais V é 0. T não muda com z e W é 0. T não muda com x. T muda com y. Não muda com z. E a função φ nós vamos agora escrever para simplificar. Quem vai ser a função φ? Φ. Vou escrever novamente. 2 vezes du dx ao quadrado, dv dy ao quadrado, mais du dy mais dv dx ao quadrado, du dz dw dx mais dv dz dw dy ao quadrado. Isto. Bom, du dx, U não muda com x, 0. V não muda com y, W não muda com z. U muda com y. V não muda com x. U não muda com z. W não muda com x. 0 e 0. Então, a nossa função φ fica igual a μ, que multiplica du dy ao quadrado. Du dy ao quadrado. Portanto, a equação da energia, retomando, nós vamos ter lá, ó, alfa vezes d2t dy2, alfa d2t dy2, mais μ sobre ρ Cp, μ sobre ρ Cp, que multiplica du dy ao quadrado. Aqui, ó, é φ sobre ρ Cp. Mas φ é μ du dy ao quadrado. Então, fica μ sobre ρ Cp du dy ao quadrado. Isso aqui é igual a 0.
Vamos simplificar ainda, porque nós temos que alfa é igual a K sobre ρ CP. K sobre ρ CP. Se eu divido tudo por alfa, então vai ficar D2T dy2, D2T dy2, mais mi sobre ρ CP vezes alfa, sobra então mi sobre K, porque o CP vai cancelar com o CP. Então fica mi sobre K du dy ao quadrado igual a zero. Então, para a equação da energia, pessoal, nós obtivemos uma equação que depende de T e de U ao mesmo tempo. É uma equação e duas incógnitas. Acontece que nós já estabelecemos um modelo dinâmico para a velocidade. Então, eu já tenho uma equação para U. Então, eu tenho duas incógnitas, que é componente U do vetor velocidade e a temperatura, duas incógnitas. E duas equações, que é Navier-Stokes na direção x, simplificada, e a equação de energia simplificada. Então, nós temos aqui o modelo térmico. O modelo térmico. Quer dizer, para finalizar, observe que eu tenho aqui uma derivada segunda da temperatura em y, eu preciso então de duas condições de contorno, que é T em zero igual a T inferior e T em H igual a T superior, que são dados. Está aí, então, o modelo diferencial térmico, tá? Ou modelo térmico diferencial. Bom, então, pessoal, nós temos aí o modelo completo. Modelo dinâmico mais o modelo térmico. Está completinho. E simplificado. Porém, esse modelo foi deduzido a partir de um modelo completo, que é composto pela equação da continuidade, três componentes de Navier-Stokes e a equação da energia. São 5 equações diferenciais grandes, enormes, mas que, usando bem o que nós entendemos sobre o problema, ele foi simplificado. O modelão foi simplificado, caiu, então, no modelo pequenininho, que é, inclusive, possível fazer a integração, para chegarmos agora ao próximo passo, que é o modelo contínuo. Uma expressão para a velocidade e uma expressão para a temperatura. Tudo bem? Vocês compreenderam bem até aí? Tem alguma dúvida? Fiquem à vontade. Professor, o que é esse K no alto? Pois não, quem está perguntando? Bonifácio? Seu áudio está cortando, Bonifácio. O que é o valor desse K no alto? Cortou o áudio, pergunta de novo. Eu vou mandar no chat aí, está seguinte. Deixa eu olhar aqui, então, no chat. Você está perguntando quem é o K, não é? Tá. O K é a condutibilidade térmica. Tá?
Porque, assim, aqui, ó, eu defini aqui o alfa. Ó. Alfa é K sobre ρCp. K é a condutibilidade térmica. Mas se caracteriza quanto que um material, um dado meio material, conduz energia térmica. Por exemplo, a condutibilidade térmica do isopor é muito baixa, então ele é usado como isolante lá na geladeira. Mas a condutibilidade térmica do ouro é extremamente elevada. Então ele é utilizado para aplicações onde você precisa de conduzir energia com muita facilidade. Esse é o K. E correlato a ele é o alfa, que é a difusibilidade térmica. Tá? Que tem uma propriedade similar, representa a mesma física, porém são coisas diferentes. Né? O K, condutibilidade térmica, e o alfa é o K sobre ρCp. Então tem unidades diferentes. Tudo bem, Bonifácio? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tranquilo? Bom, então, agora, pessoal, que nós temos um modelo diferencial simplificado, modelo dinâmico e térmico, nós vamos buscar agora no item B, tá vendo aqui no item A, modelo físico, item B, modelo matemático diferencial simplificado. B1 dinâmico, B2 térmico. E agora vamos para o item C. C. Vamos buscar o modelo contínuo, modelo matemático contínuo. Para isso, eu tenho que integrar. Eu vou buscar primeiro C1, o dinâmico. E aí eu vou integrar a equação que é D2U dy2 igual a zero. Bom, se a segunda derivada de uma função é nula, é porque essa função é linear. Não é? Essa função é linear. Mas eu posso reescrever isso aqui para ficar mais claro. Assim, ó. dy de du dy é igual a zero. Você concorda que é a mesma coisa? A derivada da primeira derivada resulta na segunda derivada. Multiplico tudo por dy. E fica, então, a derivada de uma dada função é zero. Se a derivada dessa função é zero, é porque essa função é uma constante. Se eu integro de novo isso aqui, eu obtenho, então, que vou separar as variáveis. du igual a dy. Integro dos dois lados e vou obter que u de y é igual a AY mais B, onde A e B são constantes. E agora eu uso as condições de contorno. U de zero é igual a zero mais B, que é igual a zero. Então, o B é zero. E U de H é a H mais zero, porque B é zero, isso é igual a V. Portanto, A é igual a V sobre H. E aí chega finalmente aqui, U de Y é igual a A vezes Y, V, Y sobre H. Deu uma reta.
como nós usamos no capítulo 1. Mas lá a gente diz, vamos supor que seja linear. Aqui nós não estamos supondo, aqui nós demonstramos. Para esse escoamento, o campo de velocidade entre as duas placas é uma reta. Então, você tem lá a placa superior, a placa inferior, aqui o eixo Y, a velocidade do fluido aqui vale V, a velocidade aqui vale 0, e entre esses dois pontos varia linearmente. Então, esse aqui é o U de Y. U de Y. Essa é a distribuição U de Y. É linear. Isso foi demonstrado agora, rigorosamente. Tá? Bom, então, esse é o modelo dinâmico, pessoal. O campo de velocidade para esse problema. U de Y é VY sobre H. Vamos só verificar se está tudo ok. Por exemplo, deu linear. Bom, eu tenho que acreditar ou tenho que validar, fazer medidas e comparar. Se Y é 0, V de 0 é 0. É a condição na placa inferior. Se Y é H, U de H dá V, que eu estou na placa superior. Então, as condições de contorno estão sendo recuperadas. Tá ok. Bom, vamos então para C2, modelo matemático. Contínuo. Modelo térmico. Matemático contínuo. Tá ruim isso aqui, deixa eu escrever de novo. Modelo matemático contínuo para a térmica. Ok? Bom, agora eu pego então a minha equação diferencial, que é D2T dy2 mais K sobre Mi sobre K sobre, deixa eu ver lá, lembrar de cabeça, tá lá, Mi sobre K. Mi sobre K, du dy ao quadrado igual a 0. Acontece que du dy, se eu pego aqui, olha, du dy é quem? É o A, é V sobre H. Du dy é V sobre H. Portanto, D2T dy2, D2T dy2 igual a menos Mi sobre K, V ao quadrado sobre H ao quadrado. Porque é du dy ao quadrado. Du dy é V sobre H. Então, fica V ao quadrado sobre H ao quadrado. Posso escrever, inclusive, V sobre H ao quadrado, simplesmente. Bom, observe agora que eu tenho uma equação diferencial ordinária. Ela é de segunda ordem, é linear e é não homogênea, porque do lado direito tem uma constante. Mi, K, V e H são constantes. Então, vamos chamar isso aqui ó, de menos beta.
menos beta. Se eu integro duas vezes, eu posso reescrever isso aqui, olha, dy de dt dy igual a menos beta. Multiplico por dy. Integro. Integral indefinida. Então, a integral da derivada de uma função é a própria função. dt dy igual a menos beta y mais uma constante de integração, c. Integro de novo. Vou obter t de y igual menos beta y2 sobre 2 mais AY mais CY mais D. C e D são constantes de integração. E agora eu vou usar as condições de contorno. T de 0 é igual a menos 0 mais D igual a T inferior, da placa inferior. Então, eu tenho D igual a TI. T de H é menos beta H2 sobre 2 mais C H mais D, que é TI, né? T em H tem que ser igual a TS. Então, daqui nós retiramos que a constante C vai ser TS menos TI sobre H mais beta H sobre 2. Vamos conferir. Passei o TI para o segundo membro. Passei mais beta H2 sobre 2, que foi positivo, e dividi tudo por H. Então, ficou TS menos TI sobre H mais beta H sobre 2. Essa é a constante C. Portanto, o perfil de temperatura, T de Y, fica igual a menos beta Y2 sobre 2 mais CY mais C vezes Y, TS menos TI. TS menos TI, C vezes Y, Y sobre H, e mais beta HY sobre 2. Isso é o CY. Agora mais D. Quem é D? D é TI. TI. Então, vamos só reescrever isso aqui da seguinte forma. T de Y igual menos beta sobre 2. Beta sobre 2 eu posso colocar em evidência e vou colocar também H2 em evidência. Aqui eu tenho H, aqui eu não tenho. Então, quando eu coloco beta H2 sobre 2 em evidência, esse termo aqui fica menos Y sobre H ao quadrado e esse aqui fica Y sobre H. Menos Y sobre H
ao quadrado. Agora, mais os demais termos, que é mais TI mais TS menos TI Y sobre H. Então, essa é a distribuição de temperatura. Ela deu uma distribuição parabólica, ela é não linear. Tá? Tem um Y2 aqui, ó. Y2 sobre 2. Deixar vocês refletir. Nós vamos agora verificar se as condições de controle estão sendo satisfeitas, ou seja, se nós determinamos as constantes de integração de forma correta. Então, vamos verificar. Se eu faço y igual a zero, então t de zero, esse termo dá zero, zero, e esse termo dá zero. Sobra TI. Então, t de zero igual a TI. Realmente, nós estamos, t de zero, nós estamos na placa inferior. A temperatura dada é TI. Mas se fazemos y igual a H, y igual a H, este termo também dá zero. Esse termo dá TS menos TI, TI cancela, sobra TS. Então, y igual a H, recuperamos T igual a TS, que é a temperatura superior. E entre as duas placas, nós temos uma distribuição não linear. Ela é parabólica. Então, nós temos lá a placa superior, a placa inferior, eixo Y, a temperatura que é T inferior, aqui é TS, e entre as duas, um perfil não linear. Está aí a distribuição de temperatura. Observe que na distribuição de velocidade nós colocamos as setinhas, porque velocidade é vetor. Está lá, ó, vetor. Distribuição de temperatura, nós não colocamos as setinhas, porque é um escalar. O que faz com que a temperatura no interior das duas placas seja maior que as temperaturas das próprias placas? É o processo de atrito viscoso. Como a placa está escorregando, isso vai promover um aquecimento. Se nós colocamos um sensor de temperatura sobre as placas, nós vamos ver que elas estão aquecidas. E elas são aquecidas de dentro para fora. É o atrito viscoso entre as camadas de fluido que vão transformar energia cinética em energia térmica. Inclusive, agora nós vamos calcular qual é a potência de transformação. Tá? Mas antes disso, nós vamos fazer aplicações, que é a principal delas, é calcular qual é a potência para deslocar a placa superior. Então, vamos lá para o item C. Acho que agora é o item D. Item C foi o modelo matemático contínuo para a dinâmica e para a térmica. E agora o item D, aplicações. Aplicações. Primeira delas, eu quero saber qual é a potência necessária para mover a placa superior com velocidade constante igual a V. Então, potência vai ser uma força vezes a velocidade. E essa força é igual à tensão viscosa. Essa tensão vai atuar na face Y, na direção X.
vezes a área Y. A área Y. O que é a área Y? É a área normal à direção Y. Isso aqui vai ficar igual pela lei da viscosidade de Newton. Mi du dy em y igual a h vezes a área y. Isso é igual a mi du dy, y igual a h. Vamos lá no modelo dinâmico. Quem é o U de y? Aliás, está aqui o du dy. Du dy é v sobre h, ou seja, não depende de y. Porque U de y é linear. Então, a primeira derivada dá uma constante, v sobre h. Mi v sobre h vezes a área, que é L ao quadrado. Mi v sobre h vezes a área, que é L ao quadrado. Então, essa é a potência. Nós vamos chamar de potência mecânica, porque a potência para deslocar, você tem que exercer uma força sobre a placa, igual a mi v L2 sobre H. Essa é a potência. Vamos, pelo menos, verificar qual é a unidade dessa expressão. Qual é a unidade? Tem que dar unidade de potência. Então, vamos ver as unidades das variáveis, das quais a potência depende, para verificar se a unidade resultante é uma potência. Então, vamos ver qual é a unidade do Mi. Se a gente não lembra qual é a unidade do Mi, basta lembrar que tensão, que é Newton por metro quadrado, tem a mesma unidade da viscosidade vezes a unidade de du dy, que é 1 sobre segundo. 1 sobre segundo. Portanto, a unidade de Mi é Newton vezes segundo sobre metro quadrado. Essa é a unidade de Mi. Então, se eu pego aqui, olha, Newton vezes segundo por metro quadrado. Unidade de velocidade dá metro por segundo. Metro por segundo. Com metro quadrado vai dar metro cúbico por segundo e o H que é metro. Então, segundo cancela. Segundo cancela. Então, a gente percebe que tem algum problema, está dando Newton, tá? Está dando Newton. Então, vamos ver onde é que nós cometemos o erro. A potência é a força vezes a velocidade, tá certo? Força vezes velocidade. Força, tensão vezes área, mi du dy vezes a área, que é L ao quadrado. Mi v sobre H vezes L2. Tensão, Newton por metro quadrado. Pela velocidade ali na potência mecânica. Tinha que ficar v ao quadrado, não? Exato. Está faltando, então, já foi observado que está faltando a multiplicar, porque é força vezes velocidade. Aqui é só a força que eu multipliquei, tá? Então, aqui está o erro. Por isso, pessoal, importante sempre verificar as unidades. A gente descobre erros quando a gente verifica as unidades. Então, fica V2. Vou reescrever, então, aqui as unidades. O Mi é Newton vezes segundo por metro quadrado. V quadrado
é metro quadrado por segundo quadrado, L quadrado é metro quadrado, por H, que é metro. Então, nós vamos ter aqui, corta este com este com este, segundo com segundo. Newton vezes metro dá joule por segundo, que resulta, então, em watts, que é a unidade de potência. Então, quanto à unidade, está ok. O lado esquerdo tem que ser watts e o lado direito é efetivamente watts. Ok? Então, essa é a potência mecânica. É a potência que a gente imprime, que a gente disponibiliza para movimentar a placa. Se tiver uma corda lá puxando, com um motor que enrola essa corda no eixo, então a potência necessária é dada por essa expressão, tá? Se a gente quiser fazer um exercício aqui, olha, só para a gente ter uma ideia de valor, se nós pegamos, exemplo, vamos supor que o fluido seja um óleo, um óleo pesado. Então, eu vou pegar lá no final do livro texto, vocês vão encontrar lá na tabela de propriedades físicas. Eu vou pegar lá, escolher um fluido aqui que seja um candidato a lubrificante. Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um óleo, um SAE 50W, por exemplo, tá? Então, nós vamos ter que a viscosidade μ é 8,6, é 0,86. Então, para um óleo tipo SAE 50W. Então, óleo (50W). Isso é caracterização do óleo. Então, tem uma viscosidade de 0,86 Newton vezes segundo por metro quadrado. Bom, vamos supor que essa placa se movimenta com uma velocidade v de 1 metro por segundo. Tá? É uma velocidade razoável. E vamos supor que ela tenha L igual a 30 centímetros, 0,3 metros, e que ela esteja afastada da placa inferior de 3 milímetros, 0,003, 3 milímetros. Bom, então, daqui, pessoal, nós vamos ter que a potência mecânica fica igual a μ 0,86 vezes v ao quadrado, 1 ao quadrado, vezes 0,3 ao quadrado, dividido por h, que é 0,003. Alguém faz a continha, por favor? Potência mecânica igual, para ver se está dando resultado plausível, né? Nós temos uma noção quão caro é deslocar uma placa de 30 centímetros quadrados quando eu tenho um óleo lubrificando com essa viscosidade. Quanto que deu? Deu 25,8. 25,8 watts. Então, pessoal, é a potência de uma lâmpada pequena.
que observa é que a placa não é muito grande, né? A placa ela é de 30 centímetros quadrados. Então, 30 centímetros. É uma placa pequena. Então, deu uma potência de 25,8, está bastante razoável. A gente tem uma ideia de quão caro vai ser deslocar as placas de apoio da nossa peneira. 4 vezes 25 vai dar 100 watts. Tá? É uma potência. Isso é a potência mecânica. Agora, quanto que você vai gastar com os motores? Aí tem que jogar o rendimento do sistema como um todo. E vai depender dos mecanismos que a gente vai usar para deslocar a placa. Tá? Essa aqui é a potência que tem que chegar na placa. Então, se a gente tem o projeto do sistema como um todo, a gente vai calcular a potência total, que vai dar mais de 100 watts. Tudo bem, pessoal? Bom, agora, uma outra aplicação a gente fica se perguntando, eu estou aplicando essa potência à placa, mas ela não acelera, ela está com velocidade constante. Então, para onde está indo essa energia, já que não está acelerando a placa? A força resultante sobre a placa é nula. Tem uma força externa que eu puxo e tem uma força resistiva viscosa interna, que é igual. Então, eu não acelero a placa. Eu aplico para mantê-la em movimento. Então, a pergunta é, para onde que está indo essa energia? E aí, nós vamos, então, calcular qual é a potência de transformação de energia cinética em energia térmica, que é a nossa função φ. É uma potência de transformação. Por quê, pessoal, que eu estou usando a palavra transformação? Vocês vão encontrar aqui no livro a função φ com o nome de função de dissipação. Mas eu não gosto da palavra dissipação porque dá uma ideia de desaparecer. Né? Uma nuvem que se dissipa, ela some, desaparece. Então, dissipar energia dá a impressão que a energia sumiu. Eu prefiro usar a palavra que corresponde ao processo físico. E o que fisicamente está acontecendo é que a energia cinética do fluido está sendo convertida em energia térmica. Então, vamos calcular quanto de energia está sendo convertida. Então, vamos lá com a segunda aplicação, potência de transformação energética. Transformação energética. Você está transformando energia cinética em energia térmica. E eu quero saber qual é a potência de transformação. Então, nós vimos que a função φ é μ para esse problema. du dy, μ v sobre h ao quadrado. Essa é a função φ. Agora, qual é a unidade da função φ? Vai ser Newton vezes segundo por metro quadrado, vezes metro quadrado por segundo quadrado, e vezes 1 sobre metro quadrado. Então, aqui eu cancelo segundo com segundo quadrado. Aqui eu vou cancelar metro com metro, porque eu quero Newton vezes metro, que vai dar joule por metro cúbico. Joule por metro cúbico. Então, essa função φ, na verdade, não é bem uma potência.
Se fosse potência, daria watts. Aqui desculpa, tem o newton vezes metro por segundo. Então, isso aqui é watts. Watts. Só que é watts por metro cúbico. Não deu exatamente watts. Qualquer grandeza, qualquer informação por metro cúbico, a gente denomina isso de uma grandeza intensiva ou específica, porque ela passa a não depender mais do volume. Ela está por unidade de volume. Bom, então, esta aqui é a potência de transformação energética. O que eu quero é a potência total que foi transformada, que está sendo transformada lá no meu problema. Então, a potência total de transformação é igual a quê? Veja que isso aqui é uma função que é watts por metro cúbico. Então, eu tenho que multiplicar isso pelo volume. E observa que essa função φ, ela é independente do y. Então, eu pergunto, qual é o volume no qual nós estamos transformando energia? É o volume de fluido. Então, a potência total será φ vezes o volume. Se houvesse uma dependência de y, eu multiplicaria por um elemento de volume, e aí eu processaria a integração no volume. Como não depende do y, é simplesmente o φ vezes o volume, que vai ser igual a μ v ao quadrado sobre H2, e vezes o volume, que é a área da placa, L2, vezes o H, que é a distância entre elas. O volume de fluido. A área vezes o H. Isso dá o volume de fluido entre as placas. Cancela, então, o H, e fica, então, μ V2 L2 sobre H. Olha que interessante. A potência total de transformação deu exatamente igual à potência mecânica. Potência mecânica. V quadrado μ L2 sobre H. Então, isso explica por que a placa não acelera, porque toda a potência que você está aplicando sobre a placa está sendo transformada em energia térmica, em aquecimento. Por isso, quando tem qualquer máquina operando e tem lá um mancal fluidodinâmico, se você coloca a mão no mancal, você vai sentir que ele está aquecido. É devido ao atrito viscoso, ao processo de transformação energética. Você finalmente está transformando a energia mecânica, que foi transformada em energia cinética da placa, que foi transformada em energia cinética do fluido. E aí o fluido transforma a energia cinética em energia térmica. A energia, para o regime permanente, a energia, a potência mecânica é exatamente igual à potência de transformação energética. Ok, pessoal? Então, você está fornecendo 100 watts para o sistema e está fazendo a conversão em aquecimento de 100 watts, porque a velocidade é constante. Tudo bem, pessoal? Está claro isso? Sim. Alguma dúvida? Ei. Vou passar, então, um exercício para vocês. Exercício. Vocês vão considerar agora.
A placa de baixo está em repouso, em fluido, e a placa de cima se movimenta com a velocidade função do tempo igual a um V amplitude seno de ômega t. Ômega é a frequência. Então, essa velocidade aqui vai ser assim. Significa que a placa superior vai oscilar. Ela vai e volta. Isso já é, então, o problema de peneiramento. Perceba que a grande diferença entre esse exercício e o anterior é que agora eu não posso mais dizer que o regime é permanente. Porque a placa movimenta função do tempo. Ela desloca positivo, retorna negativo, desloca positivo, retorna negativo. E aí, esse é o problema. Eu gostaria agora de saber como é que a potência vai mudar com o tempo. Nesse caso, a potência de transformação vai ser diferente de zero, mas não será igual à potência mecânica. Porque você vai acelerar e desacelerar a placa. Esse é um exercício, pessoal, que está com um nível acima do nível do curso de graduação. Ele está acima. Portanto, não será avaliado um exercício como este. Estou passando esse exercício para aqueles que querem ir além. Né? Os que querem ir além do exame que a gente aplica. Veja, é um problema de engenharia. Vocês têm que estar preparados para resolver problemas de engenharia. Se entendemos bem o coete plano estacionário, nós seremos capazes de resolver o coete plano transitório, transiente. Mas gostaria de frisar, de novo, é um exercício para quem quer ir além. Isso já é um exercício que é uma iniciação a uma iniciação científica. Tá? Então, os que se interessarem, pode se colocar a resolver e me procurar para tirar dúvida que eu já vou orientando. Combinado? Comecem seguindo todos os passos. Modelo físico, já tem mudança porque não é mais regime permanente. Modelo matemático diferencial, simplificado, dinâmico, térmico. Depois o modelo contínuo. Se não der para integrar de forma contínua, vamos integrar computacionalmente. Para isso, passa por um modelo numérico discreto, e aí entra, então, num programinha para resolver o problema. Ok? Não cai na prova exercício com esse padrão. Tá bom? Ok. Agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício, um exemplo B. Deixa eu ver como é que eu denominei o exercício. Modelo físico, escoamento de coete plano. Então, agora é 2. Escoamento de coete circular. Escoamento de coete circular. Vamos colocar um escoamento de coete circular por translação. Translação. Significa o seguinte, vocês vão agora imaginar aqui uma cal. Aqui tem um eixo. Um eixo.
Este é o mancal. Aqui nós colocamos fluido lubrificante. Fluido lubrificante. Só que este eixo, ele não opera girando, ele opera transladando. Ele vai transladar com uma velocidade v, que nós vamos considerar uma velocidade v constante. Nas aplicações de engenharia, possivelmente, vai ser um v variável, vai oscilar no mancal. É alguma aplicação em que o eixo translada. Uma aplicação mais comum, mais conhecida nossa, é quando esse eixo gira, ele gira em torno do eixo axial. Aqui nós vamos fazer com ele em translação. Tá entendido? Então, bom, vamos complementar isso aqui, porque tem a mesma dimensão. Vamos agora completar aqui, olha, a distância. Vamos pegar os eixos aqui, olha. Este é o eixo R, este é o eixo Z, e aqui está o eixo θ. O eixo θ em torno do eixo Z. O raio interno é um raio RI e o raio externo é RE. RE. Então, a espessura do filme de óleo é RE menos RI. Bom, o vetor velocidade de qualquer partícula de fluido, se eu pego aqui uma partícula de fluido, vai ter um vetor velocidade. Agora eu vou escrever esse vetor em coordenadas cilíndricas. Vai ter componentes VR, Vθ, Vz, que é igual. O fluido desloca porque o eixo desloca. Então, o movimento do fluido é promovido apenas pelo movimento do eixo. Portanto, o fluido só se desloca em Z. Então, o vetor V será 0, 0, Vz. E o Vz vai variar apenas com R. Regime permanente. E nós estamos desprezando os efeitos de fuga pelas bordas. Tem um sistema de vedação para impedir que o fluido venha fugir pelas bordas. Tem lá uma retenção. Bom, mas a pressão será a pressão atmosférica, o movimento só acontece pelo movimento do cilindro, então não tem distribuição de pressão em Z. Regime permanente. Regime permanente. O escoamento é incompressível. E muito importante essa hipótese aqui, olha, que eu não fiz no anterior e deveria ter feito, é que o fluido seja newtoniano. Porque se não for newtoniano, eu não posso usar as equações de Navier-Stokes. Aí eu tenho que partir das equações de Cauchy e aplicar um modelo, no lugar do modelo de Stokes, um modelo constitutivo para o fluido não newtoniano. Ok? Tá bom. Então, isso aqui é o modelo físico, e tem A. Modelo físico. Agora vamos para o item B. Modelo matemático. Diferencial.
simplificado. Simplificado. B1. Modelo dinâmico. Modelo dinâmico B1. Bom, agora nós vamos precisar escrever aquelas equações em coordenadas do problema, que são coordenadas cilíndricas. Aí, vocês vão consultar o livro com mais tempo, mas vocês vão usar o apêndice D, modelo matemático. Então, vamos usar aqui apêndice D, equação da continuidade. Vocês vão encontrar a equação D2. D2. Para escoamentos incompressíveis, então vai se escrever da seguinte forma: 1 sobre R D dr de RVR mais 1 sobre R dv θ dθ mais dvz dz igual a zero. Bom, nós vimos que VR é zero, Vθ é zero, porque o cilindro, o eixo não está girando, ele está simplesmente transladando. Então, Vθ é zero. Sobra, então, que VZ não muda com Z. Então, VZ é uma função apenas de R. Não muda com Z, o regime é permanente, e VZ também não muda com θ. Porque o cilindro arrasta o fluido igualmente quando você muda o θ. Então, essa é a resultante da equação da continuidade. Agora, nós vamos pegar a componente da equação de Navier-Stokes, a componente de interesse. Qual vai ser a componente de interesse nesse problema? Essa pergunta vai ser respondida entendendo que o fluido desloca em uma dada direção. Como é um problema de translação, o deslocamento do fluido será na direção Z, direção axial. Então, nós teremos um escoamento puramente axial. Não escoa em θ e não escoa em R. Só escoa em Z. Só o VZ diferente de zero. Mas o VZ só depende de R. Então, vamos pegar aqui componente Navier-Stokes. Navier-Stokes em Z. Para isso, nós vamos pegar o apêndice D, a equação D7, e aí nós vamos retirar a componente em Z, que é dvz dt mais o V escalar nabla aplicado em VZ menos 1 sobre ρ dpdz mais ρ gz mais ni laplaciano de VZ. Esta é a equação D7, pessoal. Agora, nós temos que saber escrever isso aqui em coordenadas cilíndricas. E isso aqui, em coordenadas cilíndricas, vocês vão encontrar na equação D3. D3. E vocês vão ver que, pegando a equação D3 e as hipóteses do modelo físico, isso é zero. O regime também é permanente. Isso é zero. A pressão não muda com Z. É zero.
vamos fazer a hipótese de que o sistema eixo Mancal está na horizontal. Portanto, GZ é 0. Sobra, então, o Laplaciano. Ni Laplaciano de VZ é igual a 0. E o Laplaciano de VZ, vocês vão escrever em coordenadas cilíndricas usando a equação D4. D4. Nós vamos encontrar que 1 sobre R, Ni que multiplica, 1 sobre R, DDR, de R, DVZ, DR, mais 1 sobre R2, D2, VZ, Dθ 2, e mais D2, VZ, DZ2, e isto é igual a 0. Ok. Bom, se isso é igual a 0, como Ni é diferente de 0, eu posso dividir por Ni. VZ muda com R. Isso é diferente de 0. VZ não muda com θ. E VZ não muda com Z. Nós mostramos aqui, olha, que o VZ só muda com R. Então, a nossa equação diferencial que sobrou é 1 sobre R, DDR, de R, DVZ, DR, igual a 0. Igual a 0. E nós vamos usar agora as condições de contorno. Quais são as condições de contorno? VZ em R igual a RI igual a V. É o cilindro interno que está deslocando. Então, ele arrasta o fluido. VZ em R igual a RE igual a 0. Você está na parede do mancal. E o mancal está em repouso. Só o eixo translada. Então, esse aqui é o modelo dinâmico para o problema. Pessoal, tudo bem até aí? Alguma dificuldade? Nosso tempo já acabou, não é verdade? Então, na aula de amanhã, nós vamos dar continuidade a esse exercício, estabelecendo o modelo diferencial térmico. E logo posteriormente, a gente vai fazer a integração para deduzir o modelo contínuo, dinâmico e térmico. E fazer a mesma análise que nós fizemos no caso anterior. Combinado? Então, por hoje é isso. Um bom almoço para vocês e até amanhã. Obrigado, professor. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Até.